vamos abrir aqui com uma oração. Logo depois nós vamos começar o conteúdo, tá bom? Então oremos. Senhor Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus santo, nessa noite nós entramos na Tua presença, Senhor, para Te glorificar, Te bendizer e Te agradecer, ó Pai, por esses dias que Tu tens guardado a nossa casa, tens guardado a nossa vida, tem nos livrado, ó Pai, das ciladas, do mal, das pestes, ó Deus tremendo, que tem rodeado os nossos dias. A Tua mão tem estado sobre a nossa casa e sobre a nossa vida, e nós só temos a Te louvar e Te agradecer. Deus tremendo, mais um exemplo desse Teu cuidado, ó Pai, é o assunto que nós vamos tratar hoje, ó Deus tremendo. É um assunto voltado, ó Pai, para a linguagem e a comunicação do casal, para que eles possam se entender, eles possam se completar, eles possam se relacionar de uma maneira mais efetiva, gerando amor e sentimentos, ó Pai, produtivos um no outro. Deus tremendo, usa-me, ó Pai, como um canal Teu nessa noite. Fala com a Tua igreja, fala com os Teus filhos, com os convidados, da maneira que Tu quiseres, ó Deus. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Vamos lá, vamos começar então? Pessoal, na sexta-feira nós começamos a falar a questão de relacionamento matrimonial, casamento. Nós falamos sobre vários processos, o porquê que as pessoas se divorciam, e nós chegamos à conclusão que um dos motivos primais, né, um dos motivos principais para que os casais vão se separar é a má comunicação. Então existe um estudo que foi feito por um estudioso de casais, um aconselhador de casais americano, o Kaplan. Ele vai falar sobre as 5 linguagens do amor, e é justamente sobre isso que nós vamos começar a falar hoje, sobre as 5 linguagens do amor. Então é interessantíssimo, porque cada um de nós temos uma linguagem do amor. Não que as outras não se manifestem em nós, as outras também se manifestam, porém você tem uma que é principal, que é a forma que você mais se comunica na sua relação. É como você vai se comunicar com o seu esposo, como você vai se comunicar com a sua esposa, como você vai se comunicar com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu noivo. Então é interessante porque, dependendo do tipo de linguagem que você tem ou dialeto que se exista nessa relação, você vai ter alguns confrontos, atritos, e aí nós vamos falar sobre a questão... Oi, Pri? Perdão, gente, é que a Priscila chegou aqui, eu pensei que ela estava falando comigo. Então você vai ver que a comunicação às vezes vai ficar um pouco efetiva ou vai ficar um pouco defeituosa. Então é interessantíssimo que o casal foque e observe e atente a isso. Por que será que tão poucos casais parecem não entender o segredo do amor vivo entre o relacionamento? Poucos casais hoje em dia ainda se relacionam depois de algum tempo com sentimento, com amor. Poucos deles estão deixando que o sentimento de tristeza, de rancor, de mágoa venha tomar conta deles. E aí a gente vai observar. Sexta-feira passada nós fizemos a live falando sobre comunicação no casal, que é a questão do que é receptor, o cara que envia, o cara que vai receber, a mensagem que vai ser emitida. A gente trabalhou sobre isso semana passada, sobre a comunicação entre o casal. Comunicação que às vezes está defeituosa. Beleza? Todas as vezes que você, eu ou qualquer um vai numa palestra, assiste uma live ou participa de alguma coisa que fala sobre casais, é interessante que nos primeiros dias, nos primeiros dias o relacionamento dá uma melhorada. Por que o relacionamento dá uma melhorada? Porque quando eu mudo, o mundo ao meu redor muda junto comigo. Isso é interessante. Eu gosto de ver o que acontece. Quando eu mudo, o mundo ao meu redor ele vai mudar também. Então quando você vai numa palestra, quando você vai em algum lugar, você assiste alguma coisa, você começa a tentar colocar em prática aquilo que você viu. Mesmo que não seja muita coisa. Às vezes você vai tentar mudar um detalhe, o seu insight cai para uma coisa simples, não é para tudo que você assistiu. Até porque nós absorvemos simplesmente 20% daquilo que nós escutamos. Então por absorvermos pouco do que escutamos, a tendência, pessoal, é que nós venhamos a agir de acordo com aquilo que a gente consegue captar. Como a gente capta uma quantidade pouca, por isso que é interessante anotar, tá? Se quem puder, tá aí com um lápis e uma caneta, um papel, é interessante anotar, porque mais vale um lápis pequeno do que uma memória grande.
Já dizia o nosso professor lá, já é melhor um lápis pequeno do que uma memória grande. Então, o que você achar interessante, anota, porque isso vai gerar muito resultado, pessoal, muito resultado para você e sua esposa, muito resultado para você e seu esposo. Quando você começar a se atentar nas coisas que você aprende, nas coisas que você estuda, você vai começar a ver que você vai começar a colocar em prática mais algumas coisas. Mas sabe o que é interessante? Muita gente vai lá, participa de uma live como essa, participa de uma palestra, assiste uma pregação, muita gente gosta do Cláudio Duarte, excelente, e aí começa a colocar em prática nos primeiros dias e deixa para lá o que aprendeu a mais. Desiste pelo decorrer do caminho. Queridos, você tem que abastecer. Se você não mantiver o abastecimento emocional seu e da sua esposa constante, vocês não vão ter resultados constantes, os seus resultados serão imediatos. Por isso que a gente vai escutar muita gente falando, caraca, eu fui na palestra do fulano de tal, eu fui assistir uma pregação do pastor Cláudio Duarte, do pastor Tony, eu fui assistir, nossa, que palestra fenomenal, eu gostei muito, ajudou muito o meu casamento. Aí daqui a pouquinho, na outra semana, vocês já estão brigando, já está voando panela de pressão, já está voando colher de pau, simplesmente rolo de macarrão, simplesmente porque você não colocou em prática com constância. Tudo na nossa vida tem que ter uma constância e no nosso casamento não é diferente. Não adianta ir para workshop, não adianta assistir lives, não adianta ir para palestras se você não tiver realmente o seu foco em fazer aquilo. Tem um filme muito bom, A Prova de Fogo, que vai mostrar a questão de um homem que decide salvar o seu casamento. Ele recebe um manual de instruções que ele tem que fazer constantemente, todos os dias. Se eu não me engano, são 40 atitudes que ele vai ter que fazer diferentes, uma por dia. E aquelas atitudes elas vão ter que sendo trabalhadas pelo decorrer dos dias para salvar aquele casamento. É a mesma coisa. Se você pegar tudo que você aprende no workshop, tudo que você aprende numa palestra, tudo que você aprende numa pregação, tudo que você lê e começar a praticar e colocar em prática com constância, você vai ver que o seu relacionamento vai melhorar anos-luz e daqui a pouquinho o sentimento vai estar da mesma forma que quando vocês eram namorados. Vocês vão estar mais envolvidos, vocês vão estar mais apaixonados. Falando de paixão, a gente vai começar falando da paixão, beleza? Então vamos lá. O que é a paixão? Quando você começa a namorar... Lave boa. Quando você começa a namorar, você se apaixona. É um período que a gente vai falar que a gente fica débil mental. É essa, gente. É incrível, mas é um período de demência. Então, namorados que estão assistindo, você pode estar num período de demência. É um período onde os hormônios vão sair à torta direito pelo seu corpo. Você vai estar colocando uma quantidade excessiva de hormônio. Você vai estar anulando tudo que você acha negativo na outra pessoa. De repente, alguma coisa que te faria mal, que você olharia e falar, não tem nada a ver comigo, a partir de agora você vai estar tão envolvido, tão atraído, que você vai achar aquilo até bonitinho. Nossa, ela briga comigo e fala mais alto do que eu, que lindo! É lindo agora, bonitão, mas quando você casar, você vai ver que o amor vai mudar. A aparência do amor e do sentimento vai mudar. Mas por que vai mudar, Rodrigo? Porque vai parar e passar esse período de demência. Já viu que vários pais, várias mães chegam para o filho e falam assim, filho, não casa com ela não. Ela não serve para você, meu filho. Esse tipo de mulher não é legal para você. Ela não respeita o pai, ela não respeita a mãe. Consequentemente, ela também não vai te respeitar, meu amor. Não casa com ela. Aí o filho fala, não, ela é a mulher da minha vida. Ele vai lá e casa. Justamente. Então, o que acontece, pessoal? Ele decidiu amá-la. Nós falamos isso também na live anterior. Ele decidiu amá-la. E agora, como ele decidiu amá-la, ele vai ter que amar pro resto da vida. Então é interessante que agora, depois que ele já passou esse período de demência, eu já passei pelo meu período de demência, hoje eu e minha esposa estamos num período mais maduro, mas nós já tivemos nosso período de demência, aonde a Priscila, onde estava, ela queria estar comigo. Isso era incrível, a tia dela ia levar no caminho de casa, a tia dela morava lá em Itacuruçá e tinha festas no meio do caminho, festa de peão de boiadeiro, um monte de coisa, e a tia dela passava sempre pela festa, ela ficava lá triste, chorumbática, cabisbaixa, aí chegava e falava, poxa, passei aqui na festa, mas foi tão chato, tava eu, minha tia e meu tio, mas uma coisa tão assim sem graça, você não tava aqui, pra mim era tão ruim, pra mim também era muito ruim botar com alugar um filme, assistir uma série sem ter a Priscila sentada do meu lado.
Isso aí é aquele período que a gente tem a dependência total um do outro por causa desse período da demência, suposta demência. Mas esse período vai passar. E quando esse período passa, galera, é quando a gente começa a olhar os defeitos do outro, começa a apontar os defeitos do outro, começa a observar e a nossa comunicação não fica perfeita. E aí que entra a hora da gente começar a avaliar o nosso cônjuge e ver qual o tipo de linguagem que ele está utilizando, para que nós possamos realmente falar uma linguagem legal, uma linguagem que ele venha me entender, eu venha entender ele, e que ele venha se sentir pertencente a alguma coisa ou a alguém. Porque se eu não pertenço a alguém, automaticamente eu me sinto abandonado, eu me sinto desprezado, eu me sinto largado. Compreender as 5 linguagens do amor é aprender a falar a principal linguagem do amor do seu cônjuge. Isso vai afetar radicalmente o comportamento dele, é isso que nós precisamos entender hoje. Quando você começar a aprender a falar a linguagem do amor do seu cônjuge, você vai mudar o comportamento dele totalmente. Então presta bem atenção, a Priscila tem uma linguagem de amor de tempo de qualidade. A gente vai falar sobre ele depois, que a gente vai começar com um agora. O tempo de qualidade é extremamente importante para ela. Se eu não me comunico com a Priscila como tempo de qualidade, com um tempo apropriado, a Priscila fica com raiva de mim, a Priscila briga comigo, a Priscila, qualquer coisa que eu falo, ela acha que eu estou atacando, simplesmente porque eu não estou abastecendo o reservatório de amor da Priscila através da minha comunicação e da minha linguagem de amor. Então, queridos, você precisa aprender qual o tipo de linguagem de amor do seu cônjuge e qual o seu tipo de linguagem de amor, para que você ajude ele orientando qual caminho que ele vai ter que seguir para chegar lá, para que você possa se sentir satisfeito e feliz nessa relação. No Casados para Sempre eles falam isso, eles repetem muito. Você não casou para ser feliz, você casou para fazer o outro feliz. Então aprenda a linguagem do amor do seu cônjuge e se comunique com ele com a linguagem que ele tem. E ajude ele a entender qual é a sua linguagem do amor. Beleza? Vamos manter o nosso reservatório emocional abastecido. Você vai ver que muitos adultérios acontecem e isso não é desculpa, tá? Adultério é adultério e não tem desculpa, não tem justificativa, tá? Mas a gente vai ver alguns exemplos que vai apontar que alguns tipos de adultério ocorrem simplesmente porque o abastecimento emocional de amor está muito baixo. A pessoa começa a se sentir impertencente àquela relação, tá? Então, nós comentamos isso semana passada, se você mantém o seu reservatório de amor cheio, se você se sente satisfeito com a sua relação, se você está feliz com a sua relação e o seu cônjuge vai mantendo sempre o seu reservatório cheio, a tendência é que nada além do amor que você tem, do sentimento que você tenha por ele ou por ela, venha se perder. Agora, quando você permite que outros tipos de sentimentos comecem a cair no seu reservatório emocional, a tendência é que você vá baixando e cada vez mais você vai ficando frio, distante e churumbático nessa relação. Então você não vai sentir mais falta de estar com seu cônjuge, você não vai sentir mais falta da paz das palavras dele, você não vai sentir mais falta dos carinhos dele ou dela, simplesmente porque você está deixando que o seu reservatório vai esvaziando. Críticas, um monte de coisa vai fazendo que esse reservatório vai esvaziando cada vez mais. Beleza, pessoal? Então a necessidade de amor deve ser suprida se quisermos ter uma vida emocionalmente saudável. Então mantenha a sua reserva emocional cheia de amor, de qualidade nessa relação. Beleza? Vamos lá. A linguagem do amor que nós vamos trabalhar hoje diretamente, nós vamos focar muito nela, são as palavras de afirmação. Na psicologia a gente vai falar sobre reforço positivo. O que seria o reforço positivo? A gente usa muito o reforço positivo no coaching, tá? Reforço positivo é uma avaliação sincera e produtiva através de palavras para o meu cônjuge ou para quem estiver comigo. Como assim, Rodrigo? Então, exemplo, eu vou chegar para minha esposa, hoje a minha esposa, caprichou, fui trabalhar, o pessoal tinha um processo lá para fazer da empresa, que estão desligando os funcionários, então nós fomos lá para fazer esse processo de desligamento, infelizmente é o período que nós estamos vivendo, então nós fomos lá
E ela falou pra mim ontem, olha só, amanhã você vai vir almoçar comigo? Falei, vou almoçar com você. Então, meu amor, vou preparar pra você um almoço caprichado, com sobremesa, tudo direitinho pra você, pra quando você chegar, você conseguir almoçar. Quando foi 1h pouca da tarde, ela tava me ligando, porque eu tava saindo lá do trabalho, ela não sabia que horas eu ia chegar, pra falar, poxa, eu atrasei um pouquinho, porque eu tive que... Teve uma cliente que veio aqui, eu tive que atender a cliente, então eu atrasei um pouquinho, mas... Tô organizando, quando você chegar, já vai estar tudo organizadinho para você. O que a Priscila estava fazendo? Abastecendo a minha reserva emocional. Me motivando. E aí eu cheguei para ela e falei, poxa amor, que comidinha gostosa. Você tá tão linda. Eu tava sentado no sofá estudando. Eu olhei para ela tirando a xuxa do cabelo, organizando o cabelo. Minha reserva emocional tá tão abastecida, tão cheia, que eu olhei e vi o cabelo dela e falei, nossa, meu amor, seu cabelo tá tão lindo hoje, você tirou, brilhou aqui perto de mim. Isso é o reforço positivo. Porque quando eu começo a observar na minha esposa alguma necessidade, eu vejo nela alguma coisa boa e eu vou lá e reforço, elogio, faço carinho, aponto aquilo de uma forma positiva, ela vai querer sempre manter o cabelo mais bonito. Se eu reforço positivamente a comida que ela fez para mim, que ela preparou com toda atenção, com todo carinho, se eu reforço para ela, nossa, meu amor, sua comida tá uma delícia, você realmente caprichou hoje, nossa, que carne deliciosa, eu tô reforçando ela positivamente, mas detalhe, é um elogio sincero. Não vai ficar dando desculpa mentirosa, porque isso é bajulação. E as pessoas entendem quando é bajulação e quando é um reforço positivo, um elogio sincero. Tá? Quando você reforça positivamente, a pessoa vai ficar mais estimulada, mais feliz para fazer aquilo. Vou dar um exemplo bobo, tá? Mas o reforço positivo funciona até com o cachorro. Você pegar um pedacinho de salsicha, um pedacinho de presunto, cortar em cubinho, deixar no bolso e falar pro teu cachorro, senta, e mostrar para ele como é que senta, no momento que ele sentar, você der para ele a premiação, você está dando um reforço positivo para ele. Todas as vezes que ele sentar, ele vai ganhar uma premiação. E aquilo vai motivar o seu cachorrinho a sentar todas as vezes que você mandar ele fazer. Por quê? Porque se ele fizer o que você fala, o que você pede, ele vai ganhar uma premiação. Isso é reforço positivo. No coach, a gente usa isso muito quando o cara está fazendo a sessão com a gente e ele se entrega de cabeça na sessão, ele vai lá e realmente participa, se envolve, se abre, começa a vir vários insights nele e no final da sessão você olha para o cara, caraca, cara, você foi excepcional, você realmente conseguiu mudar a sua imagem, mudar o seu pensamento, você realmente hoje fez uma coisa que você não conseguiu fazer nas outras sessões, você realmente se abriu, você se dispôs a participar. Eu estou reforçando ele positivamente para que ele continue naquele processo produtivo. Então, as palavras de afirmação elas vão partir dessa primícia do reforço positivo. Salomão, autor de parte da literatura da sabedoria hebraica, ele vai falar que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Muitos casais nunca não experimentaram o poder tremendo que há no elogio verbal, um para o outro. Quando você começa a avaliar e utilizar as palavras de afirmação para sua esposa ou para o seu esposo, queridos, você está abastecendo ele emocionalmente. Você está deixando ele reforçado. Quer ver uma coisa? Quando você chega para sua esposa, ela bota um vestido lindo e você acha que ela tem que se vestir mais vezes para você daquele jeito, é só você chegar e falar, nossa, meu amor, todas as vezes que você coloca esse vestido, você fica linda. Nossa, você é uma princesa, você é o amor da minha vida. Eu não sei como eu posso ser tão grato a Deus por ele ter me dado uma mulher tão linda desse jeito. Quando você faz isso, você reforçou positivamente a sua esposa. Você usou palavras de afirmação para ela, você está afirmando coisas boas para ela. Quando ela chegar na rua ou no trabalho dela que vier o urubu, aquele calango sem vergonha, e ele chegar no ouvido dela e tentar falar assim, nossa, você tá linda, meu marido também acha. Agora, se você não reforça ela positivamente, quando ela falar assim, nossa, você tá linda, ah, você acha? Mexe até a cabeça, né, gente? Mexe até a cabeça, você acha? Por quê? Ela tá com falta de reforço de palavras de afirmação, de reforço positivo. Então, se você manter sempre abastecido os reforços positivos dela, gente,
é batata, é certo. Ela vai se manter sempre feliz, vai se manter sempre produtiva. E detalhe, homens, mulheres, homens, também existem homens que se comunicam melhor com a linguagem da palavra de afirmação. Então existem maridos que se preocupam e se importam sim em ouvir elogios seus, reforço positivo seu, ser considerado, ser observado e receber elogios por essa observação que você está fazendo. Isso não é uma característica única de mulheres, tá? Palavras de afirmação é um estilo de comunicação de linguagem do amor que algumas pessoas possuem como primordial, como preferencial. Então existem homens que vão ficar com seu abastecimento emocional abastecidos, cheios, quando eles são elogiados, quando eles recebem reforço positivo. Beleza? Geralmente, tá? Entenda uma coisa, o amor ele é gentil. Por isso, se desejamos nos comunicar com amor verbalmente, precisamos usar palavras gentis. Poxa, Rodrigo, como assim? Isso tem a ver, pessoal, com a maneira como falamos. Uma mesma frase, uma mesma palavra pode ter vários significados. Se eu chegar e falar assim para minha esposa, poxa, amor, te amo, é uma coisa. Se eu chegar e falar para minha esposa assim, ela perguntar, amor, você me ama? Te amo. É outra coisa. E aí eu chegar e falar para ela assim, será que eu ainda te amo? É outra coisa. Uma, eu estou confirmando, seja bem-vindo, Jadilson. Uma, eu estou confirmando com palavras de atitude e de afirmação. Eu te amo. A outra, eu não tenho muita certeza, te amo. A outra, eu tenho dúvida, será que eu ainda te amo? Dependendo da forma que você utilize a palavra, ela pode ter outros significados. E dependendo de como esteja o abastecimento emocional da sua esposa ou do seu esposo, você pode querer dizer uma coisa, mas ela pode vir ou ele pode vir a entender outra. Jadilson Jesus está assistindo. Ela pode entender outra. Gente, isso é incrível. Num relacionamento existem algumas questões sobre... Prime, arruma um papel e uma caneta, amor, por favor. Existem algumas questões que apontam sobre interpretação. 90% da nossa comunicação no relacionamento, ela é tida através das palavras, é tida através das atitudes, da leitura corporal e da leitura verbal, da comunicação corporal e da comunicação verbal, tá? Preciso de um papel. 10% é interpretação. Como assim, Rodrigo? Às vezes eu posso estar falando para minha esposa que eu a amo, mas se eu não estiver usando palavras de sutileza, gentileza, ou usando um tom de voz diferenciado, porque o tom de voz vai influenciar na forma como é compreendido o que você fala, então às vezes você não vai estar falando nada por mal. Já viu que às vezes a sua esposa, acontece isso comigo aqui em casa, a sua esposa chega e fala assim com você, amor, isso acontece muito aqui comigo, eu estou no quarto, lendo ou fazendo alguma coisa, e a Priscila está na sala, tá? Aí a Priscila tá na sala ou tá na cozinha fazendo alguma coisa, ela fala assim, amor. Aí eu, oi, Pri, vem aqui, por favor. Ah, já tô indo. Ela me chama primeiro. Daqui a pouco ela, ô amor, vem aqui. O que foi, Priscila? Quando eu falo o que foi, Priscila, ela já quer me bater da cozinha. Se eu der mole, voa uma panela voando lá. Ela tá aqui mentindo. Se eu der mole, vai voar uma panela OVNI da cozinha. Um objeto não identificado vai vir em direção à minha testa. Sabe por quê? Por causa da forma que eu falei. Não tô falando que ela faz isso não, ela não é violenta, tá, gente? Mas que ela fica chateada, ela fica. Não precisa mais vir, não. Poxa, filha, eu já tô indo, eu já falei que eu tô indo, não precisa ficar assim. Não precisa assim, olha como é que você falou comigo. Às vezes, pra mim, pra você, você não falou nada demais. Mas o tom de voz que você usou, a entonação, fez ela fazer uma interpretação errada daquilo que você falou. Eu vou colocar aqui no papel um número, tá? Com palitinhos. Vou desenhar os palitinhos e vou botar um número aqui na folha de papel. E eu quero que você me fale quantos números, qual o número que eu escrevi, tá bom? Com os palitinhos.
Qual o número que eu estou colocando aqui? Tá, isso aí você vai responder. Eu sei que tem um delay, eu vou fazer de novo, só para você entender. Vamos lá, fazer de novo. Quantos números eu coloquei aqui? Quantos números tem aqui que eu estou colocando aqui? Mais de novo. Quantos números eu estou colocando aqui? Quantos números? Tina. O primeiro foi né? Beleza. Mas foi que você identificou no papel, desenhado os palitinhos, ou você identificou de outra forma? Porque olha só, vou explicar para vocês. Nenhum. Todas as vezes eu coloquei um número no papel. Só que não foi somente com os palitinhos que eu desenhei. Todas as vezes eu coloquei um número no papel. Primeiro, eu fiz esse desenho doido aqui e coloquei um número. Olha o meu dedinho aqui, ó. Número 1. Embaixo eu fiz outro desenho. E eu coloquei outro número no papel. 2. Aqui embaixo eu fiz outro desenho e coloquei outro número no papel. 4. Vocês observaram isso? Rodrigo, o que isso quer dizer? Interpretação. Eu falei que eu ia colocar um número no papel, que eu ia fazer uns desenhos com palitinho e ia colocar um número no papel. A maioria olhou para os desenhos que eu fiz para imaginar um número, quando na verdade eu estava colocando o número com o meu dedo. 1, 2 e 4. Deu para entender? A mesma coisa no nosso relacionamento, às vezes é interpretação. Mulher, para de achar que tudo o seu marido está falando de forma ríspida com você. Observa o que ele está querendo comunicar. Às vezes ele não está sendo ríspido. Às vezes ele não está querendo ser ignorante. E aí está gerando uma falha de comunicação. A briga está acontecendo, o pau está quebrando. Simplesmente porque você não entende o que ele está comunicando com você. Da mesma maneira que ele não está entendendo como é que você está se comunicando com ele, o seu marido pode ter palavras de afirmação e você só está tendo crítica. Você só está apontando e acusando quando você deveria estar elogiando e reforçando ele positivamente. Entendeu, pessoal? Então, vamos tomar cuidado. A interpretação, 90% é comunicação real, tanto corporal como verbal. Porém, 10% da nossa comunicação é interpretativa. Vai através da entonação de voz que você está usando, vai através da forma que você está falando e como você está comunicando a frase. Então, cuidado. O seu marido pode estar entendendo você errada, você pode estar entendendo o seu marido errado. E aí a briga está acontecendo. Pessoal, vamos observar as palavras de afirmação. Beleza? Tá dando para entender, pessoal? Tá legal até aqui? Tá produtivo? Tá valendo a pena? Bota aí o que você tá achando, comenta aí pra gente, convida mais gente, vamos lá. Se seu cônjuge estiver com raiva, aborrecido, irritado, disparando palavras ríspidas, verdadezíssima, aborrecido, disparando palavras ríspidas em você, você tem que optar da forma que você vai responder. Lembra? Gentileza gera gentileza. Às vezes seu marido, já aconteceu isso aqui em casa, comigo e a Priscila, tá? Às vezes eu tô chateado, às vezes eu tô com raiva, e aí a gente chega e às vezes não sabe pesar, né? A gente não pesa realmente o que a gente está falando. Às vezes a gente está emocionalmente abalado ou chateado por alguma coisa que aconteceu com a gente no trabalho, aconteceu com a gente na rua, e a gente traz isso, às vezes, esse sentimento para dentro de casa conosco. E aí a gente utiliza essas palavras ríspidas com as pessoas que a gente ama. Se quando você tiver ouvindo palavras ríspidas e ataques de raiva do seu esposo ou da sua esposa, você usar a sabedoria e ao invés de responder no mesmo nível, você equilibrar a sua forma de pensar, se controlar emocionalmente, tentar conversar com a pessoa, você vai melhorar aquele entendimento.
Se a sua motivação for diferente da dele ou da dela, você será capaz de explicar de modo gentil. Como assim, Rodrigo? Exemplo. Às vezes a Priscila estava com raiva de mim. Já aconteceu também. Tá com raiva de mim, tá brigando, tá chateada ou tá chateada com alguma coisa. E ao invés de eu chegar e bater de frente com ela, eu puxar ela pelo braço, botar ela sentada no meu joelho e conversar com ela. Falar, poxa, amor, vamos tentar se entender. Vamos conversar de uma forma mais tranquila. Relaxa. Quando você começa a falar do seu sentimento, não do seu orgulho, a tendência é a pessoa baixar as suas armas, tá? Então, se você vier com gentileza e sutileza para o seu cônjuge quando ele está te atacando, e você falar sentimentalmente e emocionalmente aquilo que está acontecendo com você e como você está se sentindo com aquilo, a tendência é que ele abaixe as armas, que ela baixe as armas, para não te entristecer, não te chatear mais. Então, presta bem atenção, tá? Presta bem atenção na forma que você está expondo o sentimento que está sendo trazido. Ela está te atacando, ele está te atacando, você está se sentindo... Chama a pessoa. Não é para criticar, não é para acusar, você vai chamar a pessoa para conversar. Fala, poxa, meu amor, você chegou assim, assim, assado. Eu estou me sentindo mal da forma que você está falando comigo. Eu estou me sentindo magoado, estou me sentindo ferida, eu estou me ficando ferido. Você está me abalando sentimentalmente, poxa, eu estou ficando triste. Tem como a gente conversar de uma maneira melhor? Eu te amo, eu quero me relacionar com você, eu quero me comunicar com você com linguagens afirmativas, linguagens emotivas, linguagens de amor. Eu quero manter você abastecido sentimentalmente. Eu quero que você me mantenha abastecida, me mantenha abastecido sentimentalmente também. Então vamos tentar melhorar essa comunicação? Você pode tentar não falar tão rispidamente comigo? Eu vou tentar também não falar rispidamente com você. Se você agir dessa forma, comunicar o seu sentimento, como você está se sentindo naquele momento, sem brigar, sem discutir, sem colocar a conversa no mesmo patamar, deixando o teu orgulho de lado e focando no sentimento do outro, automaticamente vai se equilibrar o nível da relação de vocês, tá? Então, lembra, interpretação. Se a pessoa já está chateada, ela já está com raiva e você der uma palavra ríspida, ao mesmo nível que ela deu, ao invés de vocês se entenderem naquela noite, vocês vão querer se matar naquela noite. Tá? Então, a qualquer momento vai aparecer o OVNI da panela de pressão, o OVNI do rolo de macarrão. E aí vai quebrar as coisas dentro de casa, os vizinhos vão ficar com raiva, vai ficar chateado. Poxa, esse casal só vive brigando, eles só vivem acusando um ao outro, só vivem discutindo. Porque vocês não estão sabendo se comunicar. Se um estiver muito nervoso, equilibre o seu emocional, chame ele para uma conversa franca, exponha como você está se sentindo com aquele tratamento que está sendo te dado, sem críticas e agressões, beleza? Simplesmente comunicar sentimento. Valeu, pessoal? Vamos lá? Palavras de humildade, tá? Tudo isso, as palavras de gentileza, palavras de humildade, são dialetos, tá? Nós temos lá o reforço positivo, que é um dialeto, e nós temos a palavra de afirmação, que é a forma de comunicação, tá? É o tipo de comunicação que a pessoa tem. De repente, seu esposo, a sua esposa, tem essa comunicação, tá? Que é a palavra de afirmação. Só que a palavra de afirmação, ela tem os dialetos dela, tá? Então nós vamos ter lá o reforço positivo, palavras de humildade, palavras de gentileza, tá? Controle emocional. Tudo isso são dialetos, são formas que você vai se comunicar de uma forma mais simples e mais proveitosa com a pessoa que possui esse tipo de comunicação. Então, se o seu esposo e a sua esposa se comunica melhor, você vê que ela fica mais feliz, ela fica mais motivada. Com palavras de afirmação, você vai utilizar esses dialetos com ela. Palavras de gentileza, palavras de humildade, palavras emocionais. Beleza? Então vamos falar sobre a palavra agora, o dialeto de palavras de humildade. Tá? O amor pede, não exige. Olha que interessante. O amor não pede. O amor pede, não exige. Quando eu exijo determinadas coisas de meu cônjuge, a relação se torna equivalente à dos meus pais. Dos pais com seus filhos. Tá? Beleza? Como assim? Se eu chego para minha esposa, que tem palavras de afirmação, o método de comunicação dela é palavras de afirmação, e falo, mulher, pega lá não sei o que para mim,
Eu estou exigindo dela. E aquela forma de falar para ela pode não soar agradavelmente. Não é a relação de pai e filho, é a relação de marido e mulher e de mulher e marido. Beleza? Com meu filho, eu chego e falo, filho, vai lá e pega não sei o que para mim. É uma ordem, tá? É uma exigência vindo de uma autoridade. Entenda? Eu, com o meu filho, sou uma autoridade sobre ele. Então, se eu falar, filho, vai lá e pega não sei o que, é uma ordem. Agora, eu e minha esposa, nós estamos no mesmo nível de hierarquia. Eu simplesmente tenho ela como minha ajudadora, que vai estar ali me apoiando, vai estar me acompanhando, me dando reforço, e eu sou aquela pessoa hierarquicamente que vou orientá-la. Mas estamos no mesmo nível hierárquico dentro da nossa casa. O meu filho vai olhar para minha esposa e para mim, ele tem que entender que ele deve respeitar os dois. E eu tenho que entender que eu tenho que considerar a minha esposa como sendo parte de mim. Por isso que a Bíblia vai falar que nós somos uma só carne. Então eu não posso exigir coisas dela, assim como ela não pode exigir coisas de mim. Eu simplesmente devo comunicá-la, pedir a ajuda dela, pedir que ela faça. Poxa, filho, eu queria tanto que você fizesse um bobó de camarão. Ela vai fazer ou não. É diferente de eu chegar para ela e falar assim, filha, amanhã você vai fazer um bobó de camarão. Você está entendendo como é que é a comunicação? O dialeto de humildade, eu me coloco no posicionamento, na posição de como eu gostaria que o meu cônjuge falasse comigo. E me põe de uma forma humilde, não submissa. Humilde, tá? Então eu vou pedir. Não vou ordenar, não vou mandar, não vou acusar. Eu vou pedir. Beleza? Para pessoas que possuem a comunicação de palavras de afirmação, quando você dá ordens a ela, ela pode não entender da forma que você está querendo falar. E aí a interpretação entra novamente no meio do percurso. E aí vem a chateação, vem a tristeza. E ao invés de você reforçar e abastecer, tá? O abastecimento emocional dela, de amor, você vai estar esvaziando ela com negatividade. Beleza, pessoal? Então vamos usar o dialeto de palavras de humildade da forma correta. Vamos ser humildes com o nosso cônjuge. Vamos tratá-lo de uma forma humilde. Vamos tratá-lo da mesma forma que eu gostaria que ele me tratasse. Beleza? Quando você conseguir fazer isso com quem tem palavras positivas, palavras afirmativas como comunicação, você vai ver que ela vai se tornar uma pessoa mais feliz. Tá? Expressamos nossas necessidades, nossos desejos em forma de pedidos. Estamos mostrando uma direção e não dando ultimato. Tá? Então, quando você for conversar com o seu cônjuge que ela tem palavras de afirmação, você vai falar, poxa, eu gostaria que você me tratasse assim. Eu gostaria que você falasse comigo assim. Eu gostaria que você fizesse assim. Você pode fazer para mim, por favor? É diferente. Pô, você para de me tratar desse jeito. Você tá falando comigo grossa, ríspida. Não é assim que você tem que falar com seu marido. Você tem que me respeitar. Quando você faz isso, você está agredindo ela ou agredindo ele no seu ego emocional e automaticamente ele vai te responder à mesma altura. E aí o abastecimento não vai ficar perfeito. Beleza, pessoal? Tá dando para entender? Tá tranquilo até aqui? Vamos lá. Dicas poderosas, tá? Dos dialetos verbais. Observa as palavras de aplicação mediante pregações, palestras e comentários de amigos. Como assim, Rodrigo? Teu amigo chegou e falou para você. Poxa, Rodrigo, ontem eu cheguei para minha esposa, falei que eu amava ela. Cara, anota o que você achou interessante no que ele falou para a esposa. E depois usa. Você vê na internet direto isso, Facebook, Instagram, aniversário de casamento do casal. Aí o marido vai lá, escreve um texto para a esposa. Alguma coisa que foi falada naquele texto ali que te mexeu com você, que você gostou, que você acha que a sua esposa vai gostar, nota para você usar depois, esperto. No amor nada se cria, tudo se copia. Então observa o que foi falado, que mexeu com você, que te agradou e que você acha que vai agradar a sua esposa. Escreve e depois usa. Qual o problema de você usar?
Ninguém precisa saber de onde veio. Usa com a sua esposa. Observa o que o pastor está falando nas pregações, o que o palestrante ou quem está fazendo uma live está passando de conteúdo, de informação para você. Escreve e usa. Algumas palavras que você vai estar utilizando, a Priscila está falando lá da cozinha, só que tem que ter sentimento, lógico, né? Se mexeu com você, você sentiu que teve, poxa, essa palavra aí, pô, mexeu comigo, mexeu no meu emocional, eu gostaria de passar isso para minha esposa, essa mesma palavra com esse mesmo sentimento, eu vou usar o sentimento, meu sentimento, para expressar as palavras que eu ouvi de outro. Mas é os meus sentimentos. Lembra a diferença da bajulação e do elogio sincero? Do reforço positivo? Você não vai bajular. Você vai usar o seu sentimento de maneira real, verdadeira, e expor aquele sentimento para o seu cônjuge, beleza? Não é só copiar e usar aquilo, não. Aquilo ali vai virar bajulação. Vai virar frase sem efeito, não vai ser uma frase de efeito. Porque o efeito que dá na frase é o seu sentimento, tá? É a sua verdade sobre aquilo que você está passando para o seu cônjuge, beleza? Então anota, escreve. Ah, o pastor Cláudio Duarte falou que é legal chegar e fazer isso com a minha esposa, falar isso para minha esposa. Eu vou anotar e eu vou usar isso, tá? Se a principal linguagem de amor do seu cônjuge são palavras de afirmação, você tem que se lembrar que palavras para eles são importantes. Essa dica é a dica de ouro. Palavras são importantes para quem tem palavras de afirmação como linguagem de amor. Por quê? Ela vai guardar e fixar, ou ele vai guardar e fixar as palavras, os sentimentos emitidos através das palavras. Você já viu que tem esposa que fala assim, poxa, o meu marido não fala mais que me ama? Provavelmente a linguagem de amor dela é a palavra de afirmação. E ela está sentindo falta de palavras que venham afirmar para ela o sentimento que o marido tem. Se ele não falar que a ama, se ele não elogiar, se ele não expor para ela as coisas com palavras humildes, com sentimento, ela não vai estar se sentindo abastecida sentimentalmente e emocionalmente naquela relação. Porque a necessidade dela é de palavras. Então, palavras para quem tem a comunicação, tá? De palavras de afirmação, é importantíssima. Use palavras com a sua esposa. Use palavras com seu esposo. Minha mãe, ela tem muito dessa linguagem através das palavras de afirmação, tá? Poxa, Rodrigo, como é que você fala isso? Minha mãe, toda vez que ela faz aniversário ou é uma data especial, ela exige uma coisa. O que ela exige, Priscila? Cartão. Uma carta, um cartão ou uma mensagem no Facebook. Se a sua esposa, se o seu cônjuge tem a linguagem de amor através de palavras de afirmação, escreva bilhetinho, galera! Escreva cartas de amor. Fale dos seus sentimentos através de palavras escritas. Vai lá no Facebook, no Instagram, faz um texto para ela. Escreve uma frase de homenagem. Essa semana eu fiz um lá no Instagram, no nosso para casais, né? Eu fiz um lá para minha esposa. Gente, para você ver como é que as pessoas estão carentes dessa questão de palavras de amor, eu fiz um, abre aí, amor, para mim, por favor. Eu fiz um para minha esposa e coloquei lá, né, falando que ela era importante para mim, não sei o que. Gente, o que teve de curtida e o que teve de gente vindo seguir a gente simplesmente porque eu me expus sentimentalmente para minha esposa através de palavras, é incrível. E se ali as pessoas que curtiram, começaram a seguir e curtiram, são porque são pessoas que têm o estilo de comunicação de linguagem de palavras de afirmação. Elas têm necessidade de ver palavras, de ouvir palavras sentimentais. Então aquilo motivou elas a estarem seguindo, motivou elas a estar curtindo o que foi falado lá. Ah, que a minha esposa me trouxe aqui, ó. Coloquei lá. Sou um homem de muita sorte por te ter como esposa, linda, inteligente, companheira, etc. Tá aqui, ó. Depois, se você quiser ir lá dar uma olhada, vai lá no alianca.financeira. Tem muitas sugestões e dicas lá para casais. Vocês vão gostar muito, tá? Quem já foi lá tá gostando. Então vai lá, dá um pulinho, visita a gente lá, curte. Vê, tem muito conteúdo para casais lá. Então, lembre-se, escreva uma carta de amor, deixa bilhetinho. Gente, vocês não sabem o efeito que um bilhetinho com um bombom na hora de trabalhar dá.
Maridão, tá pensando em chegar à noite, ver a tua esposa com um sorriso de lado a lado, feliz, alegre, motivada contigo? Deixa um bilhetinho em cima da pia com um bombonzinho. Eu já fiz com a Priscila. Funciona, hein, galera? Funciona. Deixa um bombonzinho do lado da cama. Estou saindo da cama, estou te deixando ausente da minha presença, mas eu deixo para você esse bombom que simboliza todo o amor e sentimento que tem por você e o desejo de estar contigo nessa cama. Varão, prepara que à noite a casa cai. Mas tem que se comunicar da forma certa. Né, Priscila? A Priscila tá rindo lá da cozinha. Tem que se comunicar da forma certa. Então, dica: use as palavras, escreva cartas de amor, declaração no Instagram, declaração no Facebook, deixa bilhetinho dentro de casa, prende bilhetinho, dando um elogio para ela, prende um dentro da porta da geladeira. Mas só vai surtir mais efeito se ela tiver essa linguagem. Ah, é. Priscila tá falando. Surte maior efeito se a linguagem dela for esse. Se a linguagem dela não for palavras de afirmação, se fizer isso, ela já vai ficar feliz e motivada. Mas se Ferreiro Rocher dá certo, esse é meu pastor. Isso aí, pastor. Olha só, se o estilo dela de comunicação de amor for esse, rapaz, você descobriu o tesouro do mundo. Beleza? Fala aí, Gisela, seja bem-vindo. Se for esse o estilo de comunicação dela de amor, você vai abastecer a caixa d'água dela emocional e ela vai explodir de emoção só de te ver quando você chegar. Agora, se não for, cara, tá no ganho. Ela vai ficar feliz do mesmo jeito, vai ficar satisfeita. Amo, me ganha. E a Tina falando, ama, me ganha. Aqui o Léo e o Ateliê dos Doces, Gi e Dani. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, vamos usar as cartinhas de amor, os bilhetinhos espalhados por dentro de casa, tá? Os elogios francos e verdadeiros. Se a linguagem do amor dela for esse, prepara que ela vai ficar muito feliz e agradável. Ó, tá fechando 1 hora, passou rapidinho, nem senti. Estabeleça metas de elogio. Sua esposa e seu marido todos os dias durante 1 mês. Pessoal, olha só. Se a linguagem dela e a linguagem dele for palavras de afirmação, coloque para você um objetivo de elogiá-lo ou elogiá-la todos os dias durante 30 dias. Você vai ver e depois você vai me contar como é que ela vai ficar ou como é que ele vai ficar no final de 30 dias. Mas exemplo, faça elogios diversificados, tá? Não fica naquela coisa maçante, todo dia, você tá linda. Nossa, amor, hoje você tá tão linda. Não! Muda os elogios. Ela fez um almoço diferente. Poxa, meu amor, você caprichou no almoço para mim hoje. Ela dormiu do lado, deitou do lado da cama com você e ela chegou cheirosa, tomou aquele banho, ficou cheirosa, perfumada, dá aquele cheiro no cangote e fala, nossa, minha princesa, como você tá cheirosa. Começa a fazer isso todo dia durante 30 dias. É a sua meta a partir de hoje, garotão. É a sua meta, varoa. Se o seu marido e a sua esposa têm palavras de afirmação como comunicação principal, você sabe que ele fica cheio, satisfeito e motivado através das palavras de motivação, palavras de afirmação. Então, você vai fazer durante 30 dias elogios sinceros. Todo dia você vai elogiar. Fala, filhado e madrinha. Agita na live, Pri. Então, todo dia usa isso, beleza? Beleza? Então, tá aqui hoje as palavras de afirmação, que é o primeiro tipo de linguagem de comunicação de amor para casais. Beleza? Vamos usar tudo que foi falado hoje. Rodrigo, foi muita coisa que foi falado. Eu não tenho como... Tá a live aqui. Assiste de novo. Compartilha essa live com pessoas. Tem gente que não sabe, a comunicação dele no relacionamento tá ruim e eles estão se dando mal por causa disso. Então, foca nisso, expande e coloca para outras pessoas saberem esse tipo de comunicação. Eu estou trazendo para vocês um conteúdo que eu tenho usado nas minhas sessões de coach, tá? Eu estou trazendo para vocês um conteúdo importantíssimo. Isso aqui não é uma coisa que o Rodrigo criou, tá? Gary Chapman estudou isso, ele estudou isso mais de 20, 30 anos da vida dele. Ele tem vários livros que falam sobre isso, sobre a linguagem do amor. E ele fez essa tese, ele fez essa teoria. Então, vamos usar. Funciona. Funciona na minha casa, vai funcionar na sua casa também.
Então vamos abastecer o nosso cônjuge com sentimentos aplausíveis, sentimentos emotivos de amor. Se for palavras de afirmação, use essas palavras da forma correta. Beleza? Como nós fechamos 1 hora, tá 1 hora cravadinha aqui, 19h57, eu não vou continuar, porque o outro conteúdo seria o tempo de qualidade, e o tempo de qualidade dá pano pra manga, tá? Não reconheci não, Gi, não reconheci não. A foto tá pequenininha aqui, não deu pra mim ver. Tá? Então, vamos usar a comunicação da forma correta, tá? Tempo de qualidade, tá? A gente tem pano para manga para falar. Pessoas que têm tempo de qualidade como comunicação primordial, nossa, gente, é incrível. 20 minutinhos vai fazer um efeito pro dia todo. 20 minutinhos do seu tempo com pessoas de tempo de qualidade vai ganhar o dia dela e o seu dia pro dia todo. Estou falando porque eu tenho uma mulher dentro da minha casa que o estilo de comunicação dela é tempo de qualidade. Tá? Então, foca nisso aí. Sexta-feira a gente vai estar junto de novo. Esquece, gente. Foi uma situação que aconteceu aqui em casa agora. E eu não posso expor. Mas tempo de qualidade é uma ferramenta primordial para sua relação. É tudo de bom, Tini. Isso aí. Então, comunica, comunique, compartilha. Sexta-feira, 7 horas da noite, a gente vai estar aqui de novo com essa live. Amanhã nosso pastor está aqui com a gente, uma live abençoada, com um culto abençoado. Então convide pessoas para participar, para estarem com a gente aqui. Quinta-feira, eu não sei se o Adriano vai estar fazendo ainda, porque ele estava meio adoentado. Melhoras para você, tá, Adriano? Se ele estiver melhor, provavelmente vai ter a live, a gente vai estar comunicando aqui. E sexta-feira eu tô aqui de novo, tá bom? Então vamos seguir as lives, vamos acompanhar, tá muito legal, tá valendo muito a pena. Espero que vocês tenham gostado dessa live, tá? Que ajude você realmente a melhorar o seu relacionamento. Eu coloquei, uma das minhas metas é tirar de 2 a 3 horas semanais gratuitamente para estar trazendo conteúdo para pessoas, para ajudar elas, tá? De alguma forma. Então, se você for lá no nosso Instagram, no Rodrigo Ruiz, _ melhore sua vida, está fazendo algumas coisas lá, divulgando, fazendo sessões gratuitas para algumas pessoas, tá? E no nosso lá de Aliança Financeira, nós estamos fazendo sessões também para casais, para ajudar os casais. Então, de forma gratuita, não são todas que são gratuitas, tá? Mas temos muitas gratuitas. Então, acompanha lá, vê lá, curte, compartilha também, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho, para a gente expandir esse conhecimento para mais pessoas, e compartilha aqui. Isso é um conteúdo de muito valor para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Comenta aqui o que vocês acharam. Deixa os seus comentários, tá? Suas curtidas. E muito obrigado por estar dando atenção pra gente, tá? Tá acompanhando o trabalho que a gente tá fazendo. No menos tá tentando botar o dedinho aqui, mas não tá conseguindo. Pronto, ó. Tá bom, pessoal? Beijão no coração e, ó, foca em usar palavras de afirmação na sua casa. E depois me fala sexta-feira como é que foi pra vocês. Valeu? Ô, gente, beijão. do vídeo! Fica na paz do Senhor. Deus abençoe. Ô, gente.